Ainda por cima é divertido trabalhar comigo, mas ainda que não seja, você tem que rir forçada. Sem enrugar o olho. Cuidado! Você pode estar transformando bênçãos em maldições. Exatamente este é o tema de hoje. Muito, muito, muito cuidado com o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida, diferente da forma como você supôs que elas deveriam ser. Muitas vezes, a bênção aparece na nossa vida como um convite à mudança. E mudar é sair do conforto. E muitas mudanças não acontecem na nossa vida de acordo com a forma que nós planejamos. Acontece como surpresa, como eventos externos que nos obrigam a tomar diferentes posturas, usualmente desconfortáveis. E existe uma tendência em nós a reclamar desses movimentos que são diferentes dos movimentos que a gente supôs que deveriam ser, como eles deveriam ser. Isso envolve pessoas, envolve instituições, envolve relacionamentos afetivos que nos obrigam a mudar. Agora, muito cuidado para não rotular essa mudança como algo negativo e transformar esse convite à evolução, ao desenvolvimento, em uma grande maldição, porque esse é um dom humano, o dom de dar nome às coisas, o dom de rotular as coisas. Porque nenhuma experiência em si é negativa ou positiva. Tudo depende do rótulo que a gente dá. Acontece que nós somos, muitas vezes, levados a julgar as circunstâncias, como, por exemplo, o término de um relacionamento, o final de uma vaga de emprego. Nós somos, de uma forma não reflexiva, jogados a julgar com as nossas certezas prévias. Só que esses complexos negativos e tudo que é certeza absoluta é um complexo, tá, gente? Esses complexos negativos que fazem a gente ter julgamentos meio que espontâneos sobre as coisas, usualmente são os mesmos complexos que te trouxeram até aqui. E para você sair daqui e ir para outro lugar, você tem que lançar mão de outras formas de pensar e de outras formas de dar sentido às coisas. Caso contrário, você continua repetindo. Porque os complexos negativos, esses dementadores que ficam nos acompanhando, eles tendem a mentir. E a mente mente. Por que a mente mente? Porque ela quer que você fique no mesmo lugar. E as bênçãos nas nossas vidas, os convites às mudanças, que às vezes começam com o final de um relacionamento, o término de uma jornada, muitas vezes esses convites à mudança são vistos de uma forma negativa e daí a nossa mudança de atitude acaba não sendo uma mudança de atitude positiva para a nossa vida. E é assim que a gente faz uma bênção virar uma maldição, pelo significado que a gente dá aos fatos que nos acontecem na nossa vida. Agora, viver em si já é uma bênção. E a vida exige da gente mudança. Viver é mudar. Viver é problema. É um problema sempre a ser resolvido. É uma mudança sempre a ser vivida. E se a vida é problema, e se a vida é mudança a ser experienciada, por que eu vou rotular a bênção que é a vida como maldições ou como coisas ruins? Entrar no estado de flow, esse estado que a gente muito enxerga aí, o pessoal do Mindfulness falando, ou as várias ciências contemplativas falando, entrar nesse estado de flow é perceber a bênção que é a vida e suas transformações e suas mutações. Porque graças a Deus a vida não é a mutação no sentido que a gente escolheu ser, mas no sentido que tem que ser. E daí a gente tem que educar o nosso ser significante, que dá significado às coisas, a ver Deus em todas as coisas. Isso é ver a bênção como bênção. Isso é ver o movimento da vida, porque a vida é movimento, como bênção. Agora, quantos dias você termina o dia reclamando dos fatos que te acontecem porque não foram do jeito que você queria que acontecesse? E reclamando da vida, como se a vida em si fosse injusta. Isso é chamar Deus de injusto. A vida é como deve ser e nós devemos nos tornar quem nós somos. E a brincadeira da vida é essa. Nos colocar num lugar de disposição, de transformação, porque a vida é movimento. A vida é a grande bênção que a gente tem. E se colocar em luta contra essa bênção é dizer que a vida é uma maldição. Agora, eu sei que falar bem assim, transformar bênção em maldição, soa como algo pesado, porque é pesado mesmo. Mas eu quero usar a força dessa comparação para que você tenha cuidado nos detalhes. Quando você reclama de não ter o pão que você queria, quando você reclama
por aquela vaga de emprego não ter saído, quando você reclama que as coisas não aconteceram da forma como você queria que elas fossem e não percebe a bênção que é a oportunidade de se frustrar. Às vezes a gente monta um plano muito ideal para um relacionamento, para um projeto, e vai acontecendo várias frustrações, que é o convite para a gente melhorar as nossas atitudes e a nossa forma de agir perante a vida. E às vezes melhorar a nossa meta. E buscar por algo mais nobre, mais alto, mais elevado e até às vezes maior. Maior que aquilo, maior que a gente. Às vezes sua meta não está dando certo porque ela é pequena demais para você. Ela é muito conformista, ela te permite ser o mesmo e a vida é mudança, a vida quer provocar mudança. Se a sua meta estiver sendo só mais esforço, mais manter tudo como você é, vou te contar, não é uma meta que te enche de vida. E pode ser que ela vai te fazer questionar a vida e os movimentos da vida. Cuidado para não transformar a bênção, que é a transformação que a vida tem para você, em maldição. Cuidado para não transformar a bênção da desconexão com antigos amigos numa maldição. Para de culpar os outros. Aceita o movimento da vida como ela é. E perceba a vida como se deve ser percebida. Como o agir de Deus. E mude. Se a vida muda os seus planos, mude você também. Porque o convite é para o nosso desenvolvimento. É para a elaboração do nosso gosto. E cuidado, porque eu sei que ninguém gosta de ser chamado de ingrato, mas a forma como você fala das circunstâncias da sua vida está mostrando gratidão ou ingratidão pelo que acontece. Se você tem acusado o outro da sua infelicidade, ou uma instituição, ou governo, ou qualquer coisa, saiba que o pano de fundo disso é ingratidão. De todas as murmúrias que você fala, o plano de fundo é ingratidão. Eu sei que ninguém gosta de escutar essa palavra, mas é o que é. Um semblante abençoado percebe a graça de Deus no movimento, até o movimento de contra o movimento. Agora, a postura de dar significado, que é o que eu estou falando aqui com vocês, o que faz uma bênção. Estou falando que a situação vai ser boa e você vai chamar algo ruim de bom. Mas a gente já quer uma bênção esse algo ruim acontecer para te fazer mudar de direção. A mão machucar na hora que você está usando aquilo dali, para você não usar mais aquele recurso, usar outro recurso. Entende? A forma como você dá significado do que está acontecendo na sua vida é o ponto do que eu quero trazer aqui hoje. Eu vejo muito colega frustrado quando, não dei certo na clínica de forma, beleza, às vezes é porque é para você mudar. Montar a tua, ou ir para outra cidade, ou tomar coragem, porque somos feitos da matéria dos nossos sonhos. Mas quando a gente para de olhar para os nossos sonhos, a gente começa a ter uma vida cheia de morte. Um cemitériozão. E daí a vida te traz uma grande frustração para você sair da inércia e ir para outro movimento. Sair da inércia. Sair da inércia. E se transformar como a vida quer que você se transforme. Porque vida é movimento, vida é transformação. Vida é transformação. Quando eu vejo muita gente frustrada dentro de consultório, com a clínica, com o próprio investimento, eu percebo um padrão. Quem não está crescendo rápido está morrendo devagar. E você já viu que tem momentos da vida que você começa a crescer muitos problemas? A dar muito valor aos problemas, e não que eles sejam coisas boas, mas quando você está dando muito valor para eles, tem algo de errado em você, que é o ser significante. Que é o ser que transforma bênção em maldição e maldição em bênção. A responsabilidade é tua da vida que você vive. E o céu é um estado mental na Terra. E daí? Tá vivendo o céu ou o inferno? Não tem caminho no meio das duas coisas. Ou você tem gozo com a própria vida, ou a vida é um tormento. E aí, que tipo de vida você tem? Não estou trazendo aqui um questionamento moral para você. Estou te perguntando como você se sente com a sua vida. E você vai ter a resposta. Se você está tendo atitudes de gratidão ou ingratidão. E aí, os seus dias são celestes ou infernais? Como que você rotula o lugar que você trabalha, o seu ofício, as pessoas que te rodeiam, os problemas, os seus boletos? São celestes ou infernais? Isso vai dizer muito sobre como você tem dado significado às coisas. Essa é a nossa arte. Somos seres que editamos Maya, a ilusão.
pelo significado que nós damos às coisas. E a atitude mental positiva é ver a graça da bênção em tudo. Cuidado para não estar chamando as suas bênçãos, a sua vida, de maldição. E aí, tá vivendo no céu ou não? Meu nome é Matheus Arantes e esse é o meu canal do YouTube, onde eu compartilho reflexões para melhorar a nossa vida pessoal e profissional. Sou médico, mentor de médicos há mais de 10 anos e espero contribuir com a sua jornada. Se não me segue, dá um like aqui, começa a seguir e compartilha esse vídeo com quem precisa escutar mais sobre como viver de uma forma melhor.